Todas as sextas-feiras a gente recebe o advogado especialista em direito público eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo que está aqui com a gente quase toda semana pessoalmente, aí a gente está batendo uma resenha aqui fora, mas tem coisas que são impublicáveis, né, doutor Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. Boa tarde, bem-vindo. Acho que um assunto atropela o outro, né? A gente acaba perdendo um pouco a noção do tempo aqui. Quase. Bom, mas a gente vai falar do que está acontecendo neste momento no Supremo Tribunal Federal. Os condenados, né, da trama golpista, né, envolvendo principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas todos os que já receberam penas, hoje a primeira turma do STF começou a julgar os recursos desses condenados. Para começar, doutor Marcelo, o recurso é para diminuir pena ou é para tentar ainda absolver depois que eles já foram condenados? Então vamos lá, Guarizo. Primeiro, são recursos, exceto de um dos réus, né? O tenente Mauro Cid, que fez a delação, ele já não fez o recurso, o processo já transitou em julgado contra ele e já está iniciada a fase de execução do cumprimento da pena. Então já houve a retirada das tornozeleiras, algumas restrições caíram, nem todas, e agora vai se apurar a questão da detração, quantos dias ele cumpriu da pena já quando ele estava em prisão domiciliar, quanto falta para cumprir, o regime dele é aberto e ele deve aí ter a pena extinta rapidamente pelo pequeno prazo. Dos remanescentes, todos eles apresentaram o recurso que a gente chama de embargos de declaração, que a princípio não tem o condão de modificar o julgado. É muito raro, né? Às vezes acontece, mas não deve ser o caso desse julgamento, dos embargos, ao corrigir alguma omissão, contradição, inverterem o julgamento. Aqui não, aqui os embargos não vão ter esse objetivo, ou não vão conseguir, né, esse objetivo, e ele também bate de novo nas preliminares, bate de novo no cálculo de como foi formada o cômputo das penas, né? Principalmente daquela questão se o crime do Estado de Direito e o crime de violação à democracia, eles poderiam ser unificados, né? Que a gente tem uma figura da concussão, que é a construção, que é a absorção de um crime pelo outro. E nos dois primeiros votos de hoje já foram rejeitados, ainda faltam 2 só votarão, porque nós tivemos ali o ministro Fux que deixou essa turma na semana retrasada, e a tendência é que esse julgamento virtual se encerre rapidamente com a rejeição dos declaratórios e passamos para o estágio subsequente. E como é que a ausência do Luiz Fux pode impactar essa deliberação? Impacta ou não, aliás, doutor? Como é que funciona? Nenhuma, Tayla, né? Como o Supremo, o ministro Barroso se aposentou, houve a abertura de uma vaga na Suprema Corte, que o presidente Lula ainda não indicou, né, o nome da preferência dele a ser sabatinado no Senado. Sim. Então, enquanto isso não ocorre, é feito lá uma pergunta para cada um dos ministros. Alguém quer trocar de turma? Né? E a prioridade é sempre, se tiver 2, 3 querendo trocar, daquele que tem mais tempo de casa, de corte. No caso, só o ministro Fux se manifestou com isso, ele já mudou da primeira para a segunda turma, ele não era o relator, então ele não participa mais dos julgamentos e serão apenas, então, somente 4 julgadores para os embargos de declaração. Ou seja, já tem 2 votos, a pena deve ser mantida, né? Porque se empata 2-2, o que acontece? É uma boa pergunta, mas o empate no julgamento de recursos especiais extraordinário no Supremo e no Superior contra acórdãos de origem, exceto em habeas corpus, prevalece a decisão dos tribunais de origem. Aqui nós estamos em sede de embargos de declaração. Não acho que virá um empate, mas vindo o empate, consultando o regimento, me parece que a solução seria da manutenção do acordo anterior. E já existe a decisão do Moraes para manter a condenação, né, doutor? Juridicamente, o que a gente pode citar que embasa, né, essa decisão? Eu não li o voto do Alexandre de Moraes, o voto do ministro Alexandre saiu agora na hora do almoço. O ministro Dino já concordou com ele, né? Agora no começo da tarde, eu atualizei aqui antes de vir para a CBN. Ainda pendem os votos lá do ministro Zanin, da ministra Carmen Lúcia, e aí eles têm até uma semana para apresentar o voto no plenário virtual. Eu acho que isso talvez seja até mais rápido do que esse tempo. E aí sim, nós vamos ter um acórdão lavrado no plenário virtual, rejeitando em tese os embargos de declaração, né, e publicando uma nova ata aí de julgamento. Aí acabou, aí tá todo mundo condenado, já começa a cumprir pena ou não é assim? Negativo. Ainda existe aquela discussão sobre o cabimento ou não dos embargos infringentes. Então o Supremo tinha um entendimento que bastava um voto na turma e 2 no plenário para justificar a
rediscussão do tema de mérito. Aí sim, com a possibilidade de você inverter o julgado. Foi o que aconteceu no Mensalão no crime de lavagem de dinheiro. No primeiro momento houve uma punição da maioria, por maioria de votos, da maioria do Supremo, por maioria de votos, no crime de lavagem, pois houve embargos infringentes, foi admitido pelo plenário, a composição do Supremo mudou e acabaram muitos daqueles réus sendo absolvidos pelo crime de lavagem de dinheiro. Aqui, o Supremo hoje tem um entendimento um pouco diferente, no sentido de que são necessários pelo menos 2 votos na turma, absolutórios, para você justificar os embargos infringentes. Eu leio aí, né, na imprensa, que os advogados de defesa me parece que talvez vão tentar também esses embargos infringentes. É um direito, né, da discussão, de mostrar, olha, 2 é muito, turma, basta 1, vamos voltar à jurisprudência anterior, faz parte da dialética, né? Mas ainda vamos ter, acho, essa etapa derradeira, daí sim. Sim, então após a decisão, né, doutor, a defesa pode apresentar ainda esse tipo de recurso, é isso? Pode, após o julgamento agora dos embargos de declaração, podem haver os embargos infringentes, podem, porque, né, não sou responsável pelo processo, a gente tem que respeitar muito aqueles advogados que estão à frente do caso concreto. Eles podem tentar apresentar os embargos infringentes e aí o Supremo vai julgar 2 vezes, né? Se cabem e se couberem a reanálise. Hoje a tendência é que o Supremo diga, não cabe esse recurso mais. E é o único tipo de recurso que a defesa pode tentar agora, doutor? Sim. Doutor Marcelo, bom, vamos pegar principalmente, né, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o que mais chama a atenção, ele é o que mais tem torcida também entre o público que nos acompanha. Ele já está cumprindo a pena, porque ele está preso, né, preventivamente. E ainda teve até uma notícia falsa essa semana que o ministro Alexandre teria ido ver cela na Papuda para ele, não é verdade, é um vídeo de 2023, isso. Mas porque hoje ele está em prisão domiciliar. A pena já está valendo ou passa a valer depois que todos esses recursos forem esgotados, a partir daí que ele começa a cumprir parte dos 27 anos, que não fica 27 anos, a gente sabe, bom comportamento, tanta coisa que acontece, né? Então vamos lá. Primeiro, essa não é uma discussão que vai acontecer agora, né? Talvez as pessoas queiram aí antecipar uma discussão. Primeiro nós temos que caminhar nos embargos de declaração, nos embargos infringentes e no trânsito julgado. Com o trânsito julgado se instaura a fase de cumprimento da pena, que é a execução, né, da condenação transitada em julgado. E neste incidente, aí sim nós vamos discutir aonde ele vai ficar, por quanto tempo, que tipo de benefício ele tem desde esse primeiro momento, se faz o cômputo ou não desses 3 meses, salvo o melhor juízo, que foi decretada a prisão dele em final de agosto, se eu me recordo bem, como finalidade de abater a soma das penas ou uma das penas em específico, né, as detrações que ele pode ter no dia a dia, que você mencionou aí, mas é uma etapa sempre posterior ao trânsito em julgado. Nós não podemos se antecipar nisso. Por enquanto, ele está em prisão preventiva e não cumprindo a pena. Isso que é pra ficar eu claro. acho que ali ele está em prisão domiciliar, né? Não, domiciliar, mas a domiciliar, ela... Modalidade preventiva. Ele está cumprindo porque o relator, ministro Alexandre, tinha medo que ele fugisse, medo entre aspas. Ele né? tinha algumas restrições e não tinha prisão. Ele descumpriu na visão do Supremo uma vez, na segunda foi decretada a prisão domiciliar dele até que se transite o julgado do processo. Doutora, a gente pode então ter ainda alguma mudança na questão de cálculo da pena do ex-presidente? Isso pode mudar? É isso que a defesa pode reverter ou ela pode ainda tentar reverter a condenação em si? Eu acho que é isso que a defesa está tentando fazer nesse momento, Taila. Certo. Tentar diminuir o prazo, porque evidentemente você vai diminuir o tempo de cumprimento e você vai poder usar de algumas regras legais, né, para abater prazos, períodos e assim sucessivamente. Eu acho que o trabalho nesse momento é uma diminuição. Tem também a discussão lá na Câmara, né, que está agora adormecida, a tal da anistia. A tal da anistia não seria única exclusivamente para aqueles que foram condenados no 8 de janeiro. Seria para todo mundo que tem condenação, né, sobre os crimes. Para todos os envolvidos, no caso. Isso, né? E todos aqueles que têm contra si as condenações pelo crime de atentado contra o Estado de Direito. No caso, também os réus do Núcleo 1. E se houver essa lei, se houver essa concussão legal, né, também é possível você pedir mais um desconto na pena posteriormente. É tudo análise futura.
Das pessoas que estão presas, que são centenas, né, por causa dos atos do 8 de janeiro, é o STF quem julga também? Sim, porque o título executivo é do Supremo, a execução da pena é do Supremo. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, atualizando para a gente e explicando para a gente como está sendo a revisão aí dos recursos, né, dos réus condenados do primeiro núcleo? Como é que chama esse núcleo mesmo? É o núcleo 1, né? Do núcleo 1, do atentado, né? Do golpe de Estado. Tentativa, né? De golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado. Então a questão, aqueles do 8 de janeiro, se tiver uma legislação nova antes do trânsito, vão ter já de imediato um benefício. Aqueles do 8 de janeiro que já tiverem sido condenados e transitados, vindo a lei, também vão ter que analisar até quando retroage e até em que momento. Muito obrigado pela presença, doutor Marcelo Pellegrini. Até sexta-feira que vem. Obrigado a você, Tayla. Bom final de semana. Bom final de semana, doutor. Muito obrigada, viu? Um abraço.